Com seu futebol bonito, clássico, ele chegou a confundir alguns críticos. Imaginaram que toda essa categoria fosse um sinal de máscara. Mas não é bem isso que acontece com o menino Antônio Oliveira Filho, agora bem mais conhecido por Careca. O menino Careca roubou todas as atenções da decisão de ontem. Suas jogadas, lembrando os craques de antigamente, mataram a saudade dos grandes lances, da ousadia do jogador brasileiro. Uma ousadia que marcava o jogador formado nas peladas, conhecedor profundo da bola. O menino Careca fez reviver a alegria do nosso futebol, com seu futebol protegido pelos Santos. Que o Guarani ia ganhar o título? Não. Eu não tinha dúvida nenhuma. Eu até falei para todo o pessoal e falei para o Careca que ia ser 1-0 o gol dele. Sem ser fisicamente forte e mesmo tendo um futebol clássico, Careca não tem medo de cara feia. Você assustar você? Não, isso não assusta ninguém, porque eu sou um garoto sim, mas isso aí não vai assustar. Se eu tiver agora como o Palmeiras, se tiver de vir para sair mais pau, eu tô ali. Esse negócio não assusta ninguém, não. Cada vez fica mais difícil para o Palmeiras, que precisa de 2 gols de vantagem. Beto Fuscão, Careca. Bom domínio, a chance do Guarani, vai sair o gol, Gilmar, ainda Careca, pé direito. Gol do Guarani, Careca! Abre o caminho para a conquista do título inédito em Campinas de campeão brasileiro, Careca, numa jogada de Pozó. E depois com aproveitamento consciente, calmo, chutando rasante no canto direito. Guarani, Careca, 0. O Careca tá com 17 anos. Bola deu condição, olha o segundo do Guarani, vai acontecer, de calcanhar, não acontece o que seria um gol de placa. Gol de craque, gol de gênio, que calma, fora do comum. O pequeno Antônio de Oliveira Filho nasceu em Araraquara, interior de São Paulo, no dia 5 de outubro de 1960, onde jogava futebol nas equipes amadoras da cidade. Desde cedo o jovem mostrava muita habilidade e um faro de gols notável, além de ser muito rápido. Com 7 anos de idade ganhou o apelido que carrega até hoje, Careca, por ser fã do palhaço Carequinha, um ícone da criançada naquele tempo. Careca só foi conhecer o palhaço aos 26 anos, quando já era uma estrela do futebol. Depois de se tornar uma das maiores promessas da cidade, o jovem ganhou uma chance de demonstrar seu talento no Guarani, de Campinas. No Bugre, Careca teve a estrutura necessária para começar uma brilhante carreira profissional. Ele vivia nos alojamentos do time e rapidamente foi integrado à equipe titular pelo técnico Carlos Alberto Silva, em 1978, com apenas 17 anos. E já em sua primeira temporada como jogador profissional o atacante mostraria que veio. O Guarani de 1978 era uma equipe desconhecida por todos, mas muito entrosada e forte dentro de campo. O time aliava a experiência do goleiro Neneca e do meio-campista Zé Carlos com a juventude e talento dos meias Renato e Zenon, do ponta-esquerda Bozói, claro, do atacante Careca. A maior vitrine para aquele time se exibir foi o Campeonato Brasileiro, disputado por 74 clubes naquele ano. Nas fases iniciais, a equipe foi avançando com um futebol que tinha força e qualidade na troca de passes. Depois de várias eliminatórias no confuso sistema de classificação daquele torneio, o time chegou à terceira fase, última antes dos mata-matas, e mostrou que poderia, sim, dar trabalho para os grandes times do país. Na grande final, o Guarani era zebra diante do Palmeiras de Leão e Jorge Mendonça. No primeiro jogo, no Morumbi, Zenon marcou o único gol do jogo e deu a vitória ao Alviverde de Campinas. Nesse jogo, o goleiro palmeirense Leão foi expulso e facilitou as coisas para a equipe de Careca. Na decisão, em Campinas, Careca queria de qualquer jeito pôr fim ao seu jejum de gols, que perdurava desde a terceira fase. E foi na hora que o Guarani mais precisava que o atacante mostrou que tinha estrela. Aos 36 do primeiro tempo, Careca aproveitou o rebote do goleiro e fez o gol do título do time campineiro. E Careca despontava como a maior revelação do esporte nacional graças aos seus 13 gols no torneio.
Os anos se passaram e Careca foi amadurecendo ainda mais. O craque foi até 1982 o grande jogador do Guarani e por um milagre não foi contratado por outros clubes no período. Em 1981, com o Guarani na Série B do Brasileiro, conduziu o time de volta à primeira divisão ao marcar gols decisivos nas finais contra o Anapolina. Em 1982, ganhou sua primeira bola de prata na carreira e se tornou o maior artilheiro do time em campeonatos brasileiros com 36 gols. No total, fez 109 gols pelo Guarani. Foi nessa época que Careca ganhou suas primeiras chances na seleção brasileira que se preparava para a Copa do Mundo da Espanha de 1982. O técnico Tele Santana havia no craque a peça-chave para o time ter uma referência no ataque. Mas, o que era para ser a chance de ouro do craque virou um pesadelo. Poucos dias antes do Mundial, Careca sofreu uma contusão num treino da seleção que o tirou da Copa. Roberto Dinamite foi em seu lugar, não teve chances e o Brasil foi eliminado pela Itália na tragédia do Sarriá. Aquela foi a grande decepção da carreira de Careca, segundo ele próprio. Mas a volta por cima seria dada rapidamente. E o Brasil também perdeu o camisa 20. Careca foi cortado. Minutos do treino de ontem, o centroavante do Guarani tentou aproveitar um cruzamento e acabou distendendo o músculo adutor da coxa esquerda. Direto da concentração da seleção brasileira no Parador Nacional, o presidente da CBF, Giulito Coutinho, confirma que conseguiu uma substituição na delegação brasileira. Quer dizer, sai o Careca contundido e entra o Roberto Dinamite, não é isso, presidente? Hoje, pela manhã, depois do exame médico, o Dr. Neylor deu como incapacitado o Careca. Em seguida, houve uma reunião da comissão técnica, o Tele designou o Roberto. Às 10 horas entramos em ação e às 12h30, já na reunião do comitê executivo, havia sido conseguida a substituição. Muito bem. Obrigado, presidente. Doutor Neylor Lasmar, por que não dava tempo do Careca se recuperar isso durante a Copa? Ele teve uma distensão muscular do adutor da coxa esquerda e esse tipo de lesão leva a um período não inferior a 20 dias para se obter condição de jogo. Isso é uma condição muito variável, depende muito de indivíduo para indivíduo, de atleta para atleta. E como hoje seria o último dia possível de se tentar uma nova inscrição, nós tivemos que tomar uma decisão rápida. Por que você escolheu o Roberto especificamente, Tele? Esse era um jogador que já estava inscrito entre os 40. Ele e o Nunes. O Nunes foi operado, então a escolha recaiu novamente em Roberto, que já esteve conosco na seleção. Já sabe quando ele vai chegar ou não? Não, ainda não sei. Bem, as notícias que chegaram aqui ao Parador é que o Vasco jogou em Brasília, Roberto está saindo de Brasília, vai ao Rio de Janeiro e, se possível, apanha um avião para se apresentar ainda hoje, ou pelo menos amanhã, ou esta madrugada, dependendo do fuso horário, evidentemente, da concentração da seleção brasileira. Sevilha. Em 1983, cabisbaixo e triste, Careca foi contratado pelo São Paulo, que buscava um substituto para Serginho Chulapa. Maduro e talentoso, Careca ganhou rapidamente a torcida tricolor e voltou aos seus bons tempos, ajudando o time a começar uma era de ouro. Ao lado de craques como Miller, Silas e Pita, o time ficou conhecido como Menudos do Morumbi e faturou já em 1985 o Campeonato Paulista, com 23 vitórias em 42 jogos, marcando 72 gols, sendo 23 de Careca, artilheiro da competição, e sofrendo apenas 29. Em 1986, Careca pôde, enfim, disputar sua primeira Copa do Mundo. Novamente comandada por Tele Santana, a seleção tinha esperanças de conquistar o tetra e se apoiava em Careca para ir longe. Na primeira fase, Careca marcou 3 gols, o da vitória por 1-0 sobre a Argélia e 2 na goleada de 3-0 sobre a Irlanda do Norte. Nas oitavas de final, mais um gol na goleada por 4-0 sobre a Polônia. Nas quartas, o artilheiro fez seu 5º gol no Mundial no empate em 1-1 contra a França, mas viu a seleção perder nos pênaltis e dar adeus ao sonho do título. Vice-artilheiro da Copa, Careca foi um dos poucos a se destacar no Mundial do México. Também durante 1986, Careca liderou São Paulo na conquista do Brasileiro, batendo seu antigo clube, o Guarani, na final, e marcando o gol que levou a decisão para a disputa de penalidades. Com 25 gols, foi artilheiro e eleito o melhor jogador do campeonato.
Careca foi a estrela da conquista do Brasileiro de 1986, além de ter sido um dos maiores jogadores da história do tricolor paulista em todos os tempos. Foi artilheiro do Paulista de 1985 e do Brasileiro de 1986, marcava gols de todas as formas possíveis, a maioria deles golaços, resolvia partidas sozinho e era um terror constante para as defesas adversárias. Marcou 115 gols em 191 jogos com a camisa tricolor. Naquele ano, ele ganhou a Bola de Prata, a Bola de Ouro e o prêmio de artilheiro do torneio. Tanto talento e qualidade, porém, despertariam o interesse de um time em franca ascensão no mundo da bola, o Napoli, de Maradona. Careca fez sua estreia marcando um gol na primeira partida da fase de grupos da Copa Itália contra o Modena. Já seu primeiro gol na Série A veio em sua segunda partida contra o Pescara, em 11 de outubro. Na primeira temporada no Napoli não teve sucesso, apesar de seus 13 gols. O time foi batido na primeira fase da Copa dos Campeões pelo Real Madrid e perdeu o título italiano nos últimos jogos da temporada. Contudo, o ano seguinte foi muito melhor. O time ganhou a Copa da UEFA, com Careca fazendo um gol na final, e terminou em segundo na Série A do italiano. Em 1990, finalmente Careca ganhou o Scudetto com o Napoli, no que acabou por ser efetivamente a última temporada de Maradona com o clube. Ele foi suspenso por 15 meses por ter sido pego em um exame antidoping. Careca ficaria ainda mais 3 anos com o Napoli, estabelecendo parceria com Gianfranco Zola, mas o Napoli não conseguiria ganhar mais nenhum troféu. Após 6 temporadas e 95 gols, o gol número 96 foi atribuído pela UEFA a um gol contra de Bratse na partida da Copa contra o Werder Bremen. Careca encerrou sua passagem pelo Napoli, onde era o 9º maior artilheiro de todos os tempos do clube. As glórias pelo Napoli não se repetiram na seleção em 1990. Ausente da Copa América de 1989, vencida pelo Brasil, o craque voltou à equipe de Lazzaroni na Copa do Mundo da Itália. Careca foi razoavelmente final, e viu a seleção ser eliminada com a derrota por 1-0. O time de 1990 não era nem sombra da equipe de 1986 e ficou marcado pelo futebol defensivo e sem brilho. Para Careca, aquela foi a última Copa de sua carreira. Em 1994, mesmo em forma e cotado para o Mundial dos Estados Unidos, ele decidiu não disputar o torneio para dar espaço a outros jogadores. Em 1993 Careca deixou a Itália para jogar pelo Kashiwa Reysol, novo time japonês da J-League. Ficou 4 anos com o time e ajudou-o a subir à primeira divisão do campeonato em 1994. Depois se transferiu para o Santos, seu clube do coração, onde defendeu o clube em apenas 9 jogos, com 2 gols, no Campeonato Paulista de 1997. Em 1999, o jogador transferiu-se para o São José de Porto Alegre, onde disputou algumas partidas no Campeonato Gaúcho, até se aposentar de vez. Em 1998, fundou o Campinas Futebol Clube ao lado do também ex-jogador Edmar, mas o clube foi extinto em 2010. Além disso, o ex-craque se arriscou como comentarista esportivo na Rede TV e possui vários negócios na área esportiva pelo interior de São Paulo. Mas sua maior contribuição foi mesmo dentro de campo, onde maravilhou torcidas com seu futebol refinado, moderno e decisivo, marcando gols em quase todas as grandes finais que disputou na carreira e sendo ídolo no Guarani, no São Paulo e no Napoli. Um craque imortal. E aí galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!